Vamos lá, questão 6. Questão bem direta, tá? Só para reforçar o conhecimento aí do IDH. Cite os critérios para estabelecer o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Existem 3, né, indicadores que vão medir o cálculo para o índice do IDH, tá? Quais são eles? Cadê o quadrinho? Tá lento o negócio aqui, vambora. Para estabelecer o IDH, são abordados 3 aspectos, um econômico e 2 sociais. O aspecto econômico é o PIB, né, quando a gente vai medir a renda daquele país, então a gente pega o PIB per capita. A educação, um indicador sobre educação, que vai medir a taxa de alfabetização, a escolaridade, né, da população, o nível de instrução, né, da população. E o outro dado social, né, vai estar relacionado ao indicador de longevidade, né, que tem a ver com a expectativa de vida. Quais são as condições, né, desse país para que ele tenha uma população mais idosa, né, uma população que tenha uma qualidade de vida melhor, que faz com que ela sobreviva por mais tempo, né? Então, esse indicador de qualidade de vida está relacionado diretamente com a quantidade, né, a taxa não, mas a expectativa, né, de vida e idade, né, dessa população. Então, quais pessoas idosas sobrevivem, né, significa que eu tenho uma proporção de qualidade de vida maior para essa população. Então, isso seria algo positivo. Então, lembrando, né, quanto maior o meu IDH, ou seja, quanto mais próximo de 1, né, ele vai variar de 0 a 1, o índice. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento humano, né, o IDH é muito alto desse país. E aí, relembrando para vocês esse gráficozinho de barras que nós vimos na nossa aula teórica sobre o ranking do desenvolvimento humano, né, no mundo, e aí a gente percebe que existe um grupo um pouco mais seleto que vai ter o IDH muito alto, países como o Brasil que vão ter ali, né, vão estar ali na meiuca, e temos os de desenvolvimento humano muito baixo. Quem são esses caras, né, dentro desses grupos? Os países de desenvolvimento alto, de IDH alto, geralmente vão ser os países que passaram por um processo de industrialização, né, clássica, tiveram tempo, né, de se organizar as suas sociedades, exceto Hong Kong, né, que teve um processo mais acelerado, né, de industrialização, mas houve um investimento muito pesado em capital estrangeiro e em educação, por isso que ele é, de certa forma, um pouco mais diferenciado desse grupo que está aí. Mas, de uma forma geral, são países europeus, né, que tiveram sempre, né, como estrutura política o desenvolvimento de uma qualidade de vida para sua população. Isso se traduz até os dias de hoje, tá? Então é um processo histórico que vai contemplando esse desenvolvimento alto da população. E tem muito a ver com a questão da educação. Apesar de ter 3 variáveis aqui, o investimento da educação, ele geralmente diz muito sobre os outros 2, né? Porque se você tem uma geração de uma população que tem investimento em educação, ela vai ter um pouco mais de conhecimento, ela vai ter mais cuidados com o seu corpo, com a conscientização também de sociedade. Então isso acaba aumentando, logicamente, as suas forças de trabalho, a sua economia, né? E consequentemente também a questão da expectativa de vida, tá? Por isso que a educação ela é um grande pilar e ela é defendida, né, em muitas sociedades, né, como uma, digamos que assim, uma medida revolucionária, tá? Por isso que a gente investe muito, né, no discurso que a educação salva vidas, né? E tem a ver diretamente com isso, né? Faz todo sentido. Agora, falando sobre o Brasil, né, esses países aí do meio são países de economias subdesenvolvidas, né? E o que chama mais atenção, geralmente, em destaques aí de provas também são os países, né, de IDH muito baixo, que são os países que não vão ter investimentos suficientes, né, vão ter uma pobreza elevada, problemas de saneamento, enfim, que vai ter relação direta com o que a gente viu lá também no nosso gráfico de transição demográfica, né? Geralmente são os países ali que vão estar passando por uma explosão demográfica, né, que são uma consequência, né, das problemáticas sociais, né, de crises humanitárias desses países. Perfeito? Questão tranquila essa, né, só pra gente revisar. Questão 7.
é a última questão, se não me engano. Vamos lá, vamos finalizar essa nossa revisão. Vamos para cá. O crescimento demográfico não é a causa primeira do subdesenvolvimento, mas contribui poderosamente para o desenvolvimento das contradições econômicas, sociais e políticas. Pessoal, só de ler a primeira frase, tá, dessa questão, a gente já identifica, você já tem que ligar aí a sua chavinha de conhecimento sobre as teorias demográficas. Essa frase, ela traduz muito um tipo de teoria demográfica que nós vimos, tá? Vamos dar continuidade para ver se você vai se ligando aí no que ele vai falando, tá? O número de camponeses sem terra e dos desempregados não cessa de crescer, certamente para o maior lucro a curto prazo dos industriais e proprietários fundiários. Mas as tensões sociais não param de se ampliar. Ele está falando das disparidades sociais, né? As desigualdades sociais e econômicas. Quem é que faz um discurso sobre as desigualdades nas teorias demográficas? O aumento da população não é excessivo, senão em relação a um crescimento econômico restrito. E o impulso demográfico não teria tomado tal velocidade e engendrado tais dificuldades se a natalidade tivesse progressivamente sido reduzida pelos efeitos de um desenvolvimento econômico e social. Cara, ele finaliza então te dando de bandeja, né, que esse discurso é o discurso de uma teoria demográfica reformista, né, que é aquela marxista que vai criticar a política antinatalista do neomalthusiano. Lembram disso? Vamos lá. A partir desse fragmento e das teorias sobre esse assunto, considere as afirmativas abaixo. Vamos lá. 1. O autor retrata as ideias da teoria neomalthusiana, que se caracteriza pela explícita oposição às ideias malthusianas. Primeiro que, mesmo que você não tivesse lido o texto, olha o que ele diz. A teoria neomalthusiana se caracteriza pela oposição às ideias malthusianas. A gente sabe que, cara, é neo-malthusiana. Então, cara, como é que ele tem críticas a malthusiano? Pelo contrário, ele reforça ideias malthusianas, mas num contexto histórico diferente. O Malthus, lá no século XVIII, faz essa crítica, né, ao crescimento da população e a questão da fome. E a neomalthusiana, pós-Segunda Guerra Mundial, século XX, tá? Então, até a teoria neomalthusiana tem relação, sim. Então, essa alternativa está errada com a teoria malthusiana, né? Questão 2. O autor propõe a adoção de uma política antinatalista rigorosa, sem a qual não seria possível o desenvolvimento econômico? Não, ele está fazendo uma crítica que a teoria reformista faz com relação ao que é essa aqui, ó, essa afirmativa, né, está pautada na teoria neomalthusiana. Ele diz o seguinte, está errado. Ele diz que a teoria reformista, o problema, né, desse crescimento populacional é porque a gente teve um desenvolvimento, né, econômico e social diferenciado entre os territórios. Se a gente investisse nisso, consequentemente, né, naturalmente, as famílias teriam uma redução do número de filhos nos países mais pobres, tá? Se tivesse esse investimento, essa conscientização que a gente estava falando, né, lá na questão anterior, quando a gente fala de IDH, tá? É um investimento em capital social, beleza? E a questão 3, a solução para os problemas sociais e econômicos não pode basear-se unicamente na limitação dos nascimentos, e sim em uma melhor distribuição de renda, né, que melhoraria a qualidade de vida da população. Então isso aí, ó, tem relação direta com a teoria reformista. Então vamos lá. 1. Falsa. Não há defesa em relação à teoria neomalthusiana, visto que o autor não vê o controle da natalidade como uma solução para os problemas demográficos. 2. Falsa. Não se pode afirmar que em algum momento no texto o autor defenda o uso de políticas natalistas. E 3. Verdadeira. É ressaltado pelo autor que a melhoria da qualidade de vida por meio da distribuição de renda seria um meio mais viável para resolver problemas relacionados às dinâmicas demográficas. Se você não entendeu muito bem essa questão, você ficou com dúvida de que teorias são essas, você precisa voltar na aula sobre teorias demográficas, tá? Você precisa relembrar
quem são esses caras, né? O que cada um defendia, o contexto histórico, o período histórico que elas são apresentadas, né? E quais são as propostas para mudar esse crescimento, essa problemática que está sendo mostrada, tá? Na teoria malthusiana, que é a mais antiga, né? Malthus, lá no final do século XVIII, disse que a população estava crescendo em ritmo mais acelerado, né, em PG, do que os recursos naturais, né, do que os alimentos que cresceriam em PA. Logo, ele diz que o crescimento populacional elevado gera fome. Então, qual é a solução dele? Uma política antinatalista, mas devido ao contexto histórico, né, e por ele ser ali, né, aquele líder religioso que a gente falou, ele vai implementar a política moral, né, de sujeição moral. Então, ele apela para a questão religiosa, pela questão moral, para que as pessoas não tenham filhos, né, não tenham relações sexuais para ter filhos, tá? Neomalthusiana, também conhecida como alarmista, meados do século XX, período da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, medo, né, do capitalismo, né, o medo que o capitalismo tinha do expansionismo social, do socialismo, faz com que ele faça uma crítica às medidas de políticas sociais da população que teriam a ver com essa política reformista, né? Ele diz o seguinte, na teoria neomalthusiana, ele pega os postulados de Malthus, mas joga para um contexto mais atualizado, mais contemporâneo. Ele diz que também temos problemas com o crescimento populacional e por isso que nós temos pessoas pobres, porque nós não temos acesso a esses recursos para essas pessoas pobres. A solução não é fazer a redistribuição, como é o caso da reformista, né, da marxista. A solução para os neomalthusianos, né, é o planejamento familiar, métodos contraceptivos, como é o caso da China que a gente viu, que é o exemplo mais clássico que aparece, a política do filho único. A gente vai restringir a população de ter filhos através de métodos mais tecnológicos, né? Afinal, nós já passamos por uma revolução técnica científica que vai proporcionar uma maior facilidade disso, tá? Para a população. Com relação a reformista, qual é a solução, né? Pelos reformistas? Não é fazer esse alarme todo, mas sim conscientizar a população através de investimento em capital social, educação, enfim, e fazer a redistribuição de renda para o combate à pobreza. Já a ecomalthusiana não apareceu nessa última questão, mas ela é também uma teoria importante, que vai também resgatar postulados do Malthus, por isso o nome dela é eco-malthusiana, mas esse eco, né, deixa aí a gente, né, com entendimento de que há, portanto, uma preocupação com a sustentação do planeta, né, com relação aos seus recursos. Será que o planeta sustenta, né, essa quantidade de pessoas, né, numerosas? Afinal, a gente está tendo um acúmulo, né, de pessoas muito grande no mundo. Então, essa teoria é a mais recente de todas, é do fim do século XX, virada do século XXI, vai ser propagada cada vez mais pelos organismos internacionais, a ONU, em discussões internacionais de conferências do clima também, e vai ter essa relação, que o crescimento populacional acelerado vai destruir o planeta Terra, os recursos naturais. E qual é a forma de solucionar isso? A questão do desenvolvimento sustentável. É continuar com as práticas capitalistas, consumo dos recursos do espaço geográfico, mas de uma forma sustentável, ou seja, o conceito da sustentabilidade se torna um grande destaque, se torna um grande pilar dessa teoria ecomalthusiana, perfeito? Pessoal, espero ter ajudado vocês nesse resumão, tá? Nossa próxima aula, nosso próximo grande encontro sobre esse tema de população vai estar relacionado com os deslocamentos populacionais, tem a ver agora com as migrações, beleza? Então, aguardo vocês aí, né, nesse nosso próximo encontro sobre população, que é um assunto extremamente extenso e, ó, certeza, chove questão em vestibular, beleza? Um grande beijo para todos e fiquem aí com seus estudos e qualquer dúvida, lógico, entre em contato. Um beijão!